Meu parceiro rubro-negro, tô de volta aqui com vocês para comentar de certa forma algumas notícias do Flamengo, do senhor Marcos Braz, inclusive, né? Será que o dirigente do Flamengo vai se eleger a prefeitura, né? O vereador aqui do Rio de Janeiro, vamos estar comentando sobre isso. Ele pode continuar como dirigente do clube, vamos comentar sobre isso também nesse dia chato, né, gente? Que diazinho chato, não tem um futebolzinho, né? Não tem Flamengo, não tem um adversário pra gente secar, né? Dia chato pra caramba. Então se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like pra gente comentar aí as notícias do mais querido do Brasil. Afinal de contas, hoje é aniversário do Flamengo, né? 125 anos de idade, o nosso Mengão, o nosso querido, né, Mengão. E vários clubes pelo mundo deram um feliz aniversário pro Flamengo, o Manchester City, o Milan, o Independente Del Valle, inclusive, deu feliz aniversário pro Flamengo lá no Twitter, né? Eles postaram uma mensagem de feliz aniversário, né, pro Flamengo. Eu até comentei lá, valeu suco, né? Brincadeira lá com o Del Valle, né? Muita gente zoando. Tomou de 5x0, mas o Flamengo meteu 3 na Recopa e meteu 4 na Libertadores, né? Então, assim, não também abaixa a bolinha de vocês aí. E um dos clubes também que deu feliz aniversário pro Flamengo foi o Racing, rapaz. Né? Um clube argentino que lembra, a camisa deles lembra, inclusive, da seleção argentina, que vai ser o adversário do Flamengo no próximo dia 24 de novembro aí, pela Libertadores da América. Tô com medo desse jogo, cara. Vamos falar a verdade, gente. O nosso Flamengo não tá jogando bosta nenhuma. Então tô receoso, sim, tá? Com esse jogo aí contra o Racing, apesar de que o Racing também não tá bem das pernas. Tá perdendo ponto pra caramba aí no campeonato argentino, né? Que não é o campeonato argentino, eles arrumaram lá uma outra fórmula de disputa por conta das situações da pandemia, né? E tá tomando pau todo mundo, né? O Racing lá na Argentina tá tomando gol pra caramba. Uma das características do Racing é essa, tá tomando gol pra caramba, assim como o Flamengo toma gol pra caramba. Então deve ser um jogo, né, de bastantes gols, né, entre Flamengo e Racing. Mas o que eu quero comentar com vocês aí é que o técnico do Racing, né, o Sebastião Beccacece, que é um aprendiz de Jorge Sampaoli, né, já foi auxiliar do Sampaoli na seleção do Chile e também na seleção da Argentina, quando o Sampaoli foi um fracasso retumbante na seleção da Argentina. O Beccacece mandou um recado, rapaz, na entrevista coletiva. Ele disse que o Racing está perdendo, porém o foco é o Flamengo na Copa Libertadores da América. Ou seja, eles estão se preparando exclusivamente para esse confronto contra o Flamengo da Libertadores da América. Eles estão vidrados nesse confronto contra o Flamengo da Libertadores da América. Então, o Rogério Ceni, né, e seus Blue Caps precisam preparar o Flamengo também para esse confronto contra o Racing, né? O Sebastião Beccacece mandou um recado claro, ó. A gente está perdendo aqui no Campeonato Argentino, mas que fique claro, o nosso foco, e nós vamos nos doar 100%, é no jogo contra o Flamengo. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado aí para não ser surpreendido pela equipe argentina e avançar às quartas de final da Libertadores, quando o Flamengo pode enfrentar ou o Boca Juniors ou então a equipe do Internacional, né? Acho difícil que o Internacional passe pelo Boca, tá? Sendo bem sincero aí com vocês. A defesa do Flamengo, ela virou um problema tão crônico. Para vocês terem noção, de todas as rodadas, todas as 21 rodadas, apenas em 3 das 21 rodadas, o Flamengo não tomou gol, que foi contra a equipe do Curitiba, que é um time, né? Contra a equipe do Santos, que é um time bom, né? Foi até situação, né, atípica que o Flamengo não tomou gol, contra o Santos, fora de casa, inclusive, e também contra a equipe do Sport, também é um time ruim, né? O Flamengo venceu o Curitiba por 1x0 fora de casa, venceu o Santos por 1x0 fora de casa e venceu o Sport por 3x0 no Maracanã. Foram as únicas 3 partidas no Campeonato Brasileiro que o Flamengo não sofreu gols, tá? Mas a defesa realmente é um problema crônico do Flamengo. Agora antes de comentar sobre a situação do Marcos Braz, comentando aí sobre a situação dos problemas que o Flamengo tem com desfalques aí para enfrentar
a equipe do São Paulo na próxima quarta-feira, Gabigol já iniciou um tratamento no Ninho do Urubu, tá? Vai ser uma espécie de intensivão, assim como o Pedro e o Thiago Maia já iniciaram. O Pedro, obviamente, né, tá voltando agora pro Rio de Janeiro, mas os três, tanto o Pedro, tanto o Thiago Maia, tanto o Gabigol, já iniciaram um tratamento intensivão para ver se pelo menos algum desses três jogadores estarão aptos para enfrentar a equipe do São Paulo. Se pelo menos o Gabriel estiver apto para jogar contra o São Paulo, eu já vou agradecer, porque o Thiago Maia, bem ou mal ali, você tem o Arão, você tem o Gerson. Agora, você perder Pedro e Gabigol, realmente é muito complicado. E o médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, né, ele indicou que o Pedro não estaria apto, não teria condições de jogo para jogar na terça-feira, que é o jogo da seleção brasileira. Então, se o Pedro não tem condição de jogo para jogar na terça-feira, a gente já faz um raciocínio rápido. Pô, será que ele vai ter condição de jogo para jogar na quarta-feira, um dia depois? Eu acho difícil, né? A não sei que o Flamengo faça um intensivão de fisioterapia, não entendo muito disso, né? O Gabriel teve um problema na posterior da coxa, o Thiago Maia teve um problema no joelho e todos eles já iniciaram, né, a fisioterapia para ver se consegue que eles tenham condições para o retorno. Um que tá fora, e esse aí eu posso cravar, é o Everton Ribeiro, tá, gente? O Everton Ribeiro não vai ter condições de jogar contra o São Paulo, até porque, caso, né, vamos dizer assim, caso ele seja titular na terça-feira, assim como ele foi titular, né, agora na sexta-feira, né, caso ele seja titular aos 90 minutos, não vai ter condições para o Everton Ribeiro jogar esse jogo, e é muito provável que o Everton Ribeiro seja titular, até pela ausência do Neymar. O Everton Ribeiro fez um bom jogo, né, inclusive contra a Venezuela, então é muito, mas muito provável que o Everton Ribeiro seja o titular da seleção brasileira ali na meia cancha, né, onde ele jogou contra a Venezuela, e é muito provável que ele não jogue essa partida aí contra a equipe do São Paulo, tá? A não sei que ele não jogue, né? Se ele não jogar, né? Se ele não jogar pela seleção, é um absurdo, gente. O Tite não tinha que colocar o Everton Ribeiro. O Tite não tinha que colocar. Isso é um absurdo, gente. As pessoas não se ligam nisso. Isso é o cúmulo do absurdo. Enfim, né? Ninguém reclama, todo mundo bate palma. Então, o que eu posso fazer? Sozinho, uma andorinha só não faz verão, né? Eu sei que tem outros colegas que reivindicam isso, outros canais, né? Inclusive pessoas da mídia, inclusive o Mauro César Pereira é um grande jornalista que luta contra isso, mas precisamos de mais gente para compor, né, esse grito, né, com a ajuda dos clubes, para a gente derrotar a CBF e acabar com essa palhaçada. Agora comentando sobre Marcos Braz, rapaziada. Ontem eu cuspi abelhas africanas para cima do candidato a vereador do Rio de Janeiro, Marcos Braz, pelo péssimo trabalho de gestão de futebol que ele vem fazendo esse ano no Flamengo, porque ele contratou 2 zagueiros horrorosos. Então, o Jorge Jesus que pediu, ok, com o aval dele e com o aval do Conselho do Futebol, né, que nominalmente as pessoas chamam de Conselhinho. O negócio é o seguinte, galera, vocês aí que não são do Rio de Janeiro e não devem estar muita parte disso, o Marcos Braz praticamente já se tornou vereador do Rio de Janeiro, praticamente já foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro, até porque ele está em 6º lugar, aqui no Rio de Janeiro são cerca de 50, 51 vereadores, então muito dificilmente ele vai perder essa posição de vereador do Rio, tá? É muito provável que ele vá ser eleito. Ele praticamente já é vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E as pessoas estão afoitas, né? Por mais que ele diga várias e várias vezes que não vá sair do Flamengo, muita gente tem medo, que por mais que o trabalho dele nesse ano seja ruim à frente do futebol, no ano passado foi bom, né? Conquistou Libertadores, conquistou Brasileiro, mas a gente não pode ficar aqui, gente, dando crédito. Não vou criticar o Marcos Braz porque ele tem crédito, porque ele ganhou a Libertadores. Isso não existe, gente. O cara tem que ser cobrado pelo trabalho que ele tá fazendo. E outra coisa, só quem tem crédito no Flamengo é o Zico, Arthur Antunes Coimbra. Ok? Que outros também tem, né? Júnior, enfim. Mas vamos colocar o Zico aí. O Zico é foda, meu irmão. Então o Zico é o Zico. Agora de resto, eu vou criticar mesmo e acabou. Entendeu? Mas ele diz que não vai sair do Flamengo, né? Que vai continuar no Flamengo.
Quero ver como é que ele vai fazer isso, né? Ser vereador e ser vice-presidente do Flamengo ao mesmo tempo, né? Vamos ver como é que ele vai arrumar aí, mas só para deixar bem claro, ele, todas as vezes que perguntaram isso para ele disse que não vai sair Flamengo. Bom, nação, essas foram as informações no Mengão, então se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Tamo junto, saudações de Brunegras, me segue no Twitter, me segue no Instagram, os 2 links aqui embaixo. Valeu, tamo junto, galera.